Porque ganhar é uma questão de conquista. Ganhar dinheiro também é uma questão de conquista. Todos nós temos um objetivo. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende. Bom, é lógico, você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou sapato, é filho de estrangeiros, né? Porra, ele não tinha nada e fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro, tá certo? Ele gerou dinheiro e fez investir. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo? Eu de vez em quando, não querendo criticar absolutamente, mas de vez em quando eu costumo assistir o jornal da noite, da Globo. E de vez em quando eu vejo uma moça lá fazer umas recomendações, Deus do céu, são coisas que, parece que acho que o banqueiro falou para ela, tá? Ó, fala isso, tá entendendo? São coisas ridículas, né? Eu acho que o cidadão ele tem que se empenhar de alguma maneira, porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista. Certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né, você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí, posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não, ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo, não é o objetivo solidário, humanista, não, ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende, tá certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei o quê, ele tinha que fazer essa obrigação, mas não faz, entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado. E no mercado de ações também é assim, tá entendendo? Só que no mercado de ações é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa ir na faculdade, né? Basta você consultar um bom profissional, pronto, acabou. Você está feito. Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né? De que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim, disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então, eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente no Brasil nós não temos assim, um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações, de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Nunca pretendi, eu achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil
dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, tem direção, tem roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil, entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, tome. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. Tem um exemplo aí que é verdade, dizem que é verdade, é um conto, eu não vi, não participei, mas eu acho que deve ser verdade. O Rockefeller, o pai, né? Isso já faz uns 15, 20 anos que me falaram. Ele foi comemorar um aniversário de 80 anos, se não me falha a memória, e o filho preparou uma recepção para ele num clube, né? Num clube assim, velado, que ele ia. Então ele preparou aquela recepção, foi tudo bem, cantaram lá parabéns. E o pai, num determinado momento, que ele já era de idade, ele falou, bom, vou sair, vocês ficam aí na festa, né? Aí ele chamou o camarada e falou, traga o meu carro, né? Quando o cidadão trouxe o carro, ele pegou uma nota de 5 dólares e deu pro cara, né? O cara pegou a nota, olhou para a nota, olhou para ele, como querendo dizer, porra, só isso? Aí o camarada falou, me diga uma coisa, o que houve? Você não aceita os 5 dólares? E o cidadão falou, não, é que seu filho vem todo dia aqui, todo dia que ele vem, ele me dá 100 dólares. Aí ele falou, mas sabe o que acontece? É porque meu filho tem um pai rico e eu não tenho. Entendeu? Eu me valo muito dessa figura, dessa postura, né? E de vez em quando eu falo para o meu filho, vocês têm um pai rico, mas eu não tive, né? O que eu vou fazer? É isso aí.